Olá, hoje a minha conversa é com a Patrícia Justino, da ONG Formiguinhas, aqui de Jacareí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, fico muito lisonjeada por estar aqui. Vamos começar, antes da gente cair no projeto mesmo da Formiguinhas, contar um pouco da sua trajetória, né? Você é nascida em Jacareí? Eu nasci em São José dos Campos, mas meus pais já moravam aqui em Jacareí. Como diz a minha mãe, foi só um momento em São José e já voltei para Jacareí. E o que você lembra da sua infância aqui em Jacareí? Como é que era a cidade da sua infância? Eu lembro, nós morávamos no bairro Vila Pinheiro, era infância de rua, de brincar na rua, jogar bola, andar de bicicleta. Depois nós moramos no Parque Santo Antônio também, brincadeira de infância na rua, muito diferente do que é hoje, do que a gente vê hoje. Então foi bem divertida, não era arteira, eu era uma criança tranquila, bem estudiosa e, nossa, mas brincava muito na rua. Uma família grande? Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos, nós somos em 5 pessoas em casa, né? Os meus pais e mais os 2 irmãos. E os seus pais, eles trabalham em quê? Trabalhavam em quê? O meu pai, ele já é falecido, mas ele trabalhou em indústrias aqui como vigia. Eu lembro que ele trabalhou na Ródia, que nem sei se existe mais né, o nome Ródia. Depois ele foi para Pégaso e finalizou na Lavalpa, se aposentou trabalhando na Lavalpa. E a minha mãe, ela é dona de casa, mas fazia artesanato. Eu lembro que eu acompanhava a minha mãe nas aulas dela de pintura de pano, pintura em tecido, de pano de prato. Ela participou da feirinha que tem ainda, né, de artesanato. Eu sempre acompanhei quando era criança. E você falou da infância, né, na rua, que você era muito estudiosa. A educação que você recebeu dos seus pais foi essa de cobrar estudo mesmo, uma educação mais severa? Como é que foi? Eu não rotulo como severa, mas assim, de cobrar. Tinha essa cobrança, sim, que nós tínhamos que estudar. Aquele velho ditado, quer ser alguém na vida? Estuda. Então, eu sempre busquei isso, eu sempre busquei ser boa aluna e para eu conseguir chegar na profissão que eu queria. Porque quando eu era criança, eu queria ser bióloga. Não segui nada da parte de biologia, mas eu tinha um objetivo. Então, sim, a gente era cobrado, mas não a ponto de rigidez. A gente estava falando antes da entrevista da sua paixão pelo trabalho voluntário e você contou que desde pequenininho você já gostava de ajudar as pessoas. Queria que você contasse essa história de 9 anos. Dos meus 9 anos. Foi, por acaso, minha mãe havia pedido... Nós morávamos no Parque Santo Antônio e a minha mãe havia pedido para que eu fosse na padaria para ela comprar algumas coisas. E eram, sei lá, acho que uns 15 minutos da minha casa. Aí eu fui e passei em frente a uma casa que eles estavam construindo uma garagem. Então já tinha cobertura, faltava colocar portão, algumas coisas. E tinha um senhor lá dentro, eu lembro perfeitamente a cena. Ele estava com 2 tijolinhos no chão, tinha um fogo e uma latinha de um achocolatado, que na época vendia em lata, e mexendo em alguma coisa, algum alimento ali dentro para ele. Fui até a padaria, aquilo mexeu comigo, porque foi a primeira vez que eu vi alguém numa situação, nessa situação. Voltei para casa, comentei com a minha mãe, pedi para que ela pegasse alguma coisa que nós havíamos almoçado para eu conseguir levar para ele. Aí ela colocou tudo muito simples, foi arroz, feijão, acho que foi ovo na época, assim, sabe? Tinha uma coisa muito simples, mas melhor do que o que ele estava comendo. Aí nós levamos. Eu acho que o sorriso, a gratidão dele por essa... A minha mãe me acompanhou até o local e a gratidão dele por ter recebido aquilo de uma criança foi tão gostoso. Eu acho que foi isso que me tocou, que foi onde eu, desde então, eu passei a sempre ajudar alguém, fazer às vezes, eu lembro que antigamente tinha bastante semáforo que faziam para arrecadar dinheiro para as crianças. Eu lembro que foi para um menininho do Jardim São José, que foi o primeiro pedágio que eu fiz. Aí fui gostando de ajudar. E tô aqui até hoje. O que leva você, por exemplo, com 9 anos a querer ajudar uma pessoa? Como é que você explica tanto o seu caso quanto de outras pessoas que também se dispõem aí de uma abnegação de ajudar os outros? O que é esse sentimento? Nesse caso dos meus 9 anos, eu acredito que por eu ter uma casa, por mais que seja simples, mas eu tinha um arroz, um feijão, um fogão para ser feita a alimentação e ter visto aquele senhorzinho num lugar que não tinha estrutura nenhuma e fazendo num fogareirinho ali de tijolo e não lembro exatamente o que tinha para acender o fogo, eu acho que foi essa desigualdade
de ver como, por mais que eu não tenha, a minha família foi sempre, assim, família simples, mas nós tínhamos uma estrutura. Por que ele não tinha? Por que eu não podia ajudar? Por que eu não podia dividir o que eu tinha? Então, com os meus 9 anos, eu tenho quase certeza que foi mais isso. Foi isso que me tocou. E trazendo para os meus dias atuais, se eu não fizer, eu acho que eu não vou me sentir bem. Porque eu tô vendo que a pessoa precisa de ajuda e eu tenho condições de ajudar. Eu não continuo sendo de família simples, mas eu consigo dividir um pouco o que eu tenho. Eu consigo dividir o meu tempo. Eu consigo, entre aspas, contaminar de uma forma positiva outras pessoas me vendo ajudar, então que acabam me ajudando. Então a gente faz essa corrente e consegue ajudar alguém. Então um pouquinho que cada um consiga ajudar, consiga se doar, já é suficiente para ajudar alguém que de repente esteja sem condições. Seus pais nunca tinham participado de nada voluntário? Não, nada nesse sentido não. Não, mas sempre assim explicaram pra gente que quando a gente pudesse ajudar, ou a gente que eu digo são os meus irmãos, incluo os meus irmãos, sempre que a gente pudesse ajudar alguém, para que a gente fizesse. Então, eu acho que foi por ouvir, por sempre, vamos dividir, vamos tratar o próximo da mesma forma que a gente se trata, porque somos todos iguais. Então, acho que foi esse aprendizado que eu trouxe da infância que eu carrego. Porque eu perguntei isso porque eu imagino que quando você foi lá com 9 anos falar para sua mãe, vamos ajudar aquele senhor lá, imagina o tamanho da alegria da sua mãe, né, em ver você querendo ajudar, não é? Sim, e por ela ter se disposto a ir comigo, né? Porque ela poderia ter falado pro meu irmão e comigo, vocês foram na padaria, então volta lá e se vira. Mas não, ela me acompanhou, quem era a pessoa, sim. E ela se prontificou a ajudar também. A minha mãe ainda me ajuda. Hoje ela não mora em Jacareí, ela mora em Caraguatatuba, mas ela vem para Jacareí quando a gente tem... Agora em época de pandemia não, mas até 2019, que nós fizemos a festa das crianças e outros eventos, ela vem para me ajudar. Então, eu acho que isso eu devo ter dado dela também, alguma coisa. E do seu pai, já que da sua mãe você falou que herdou esse tipo de contribuição, né, para dar, o que você acha que herda de personalidade do seu pai? Eu acho que a organização. O meu pai era bem organizado, bem chato nessa parte de organização, de gostar das coisas certinhas, sabe? Sem se desviar, sem se deixar se corromper. Então, eu acho que essa parte vem mais do meu pai, não que a minha mãe não tenha, mas o meu pai era mais rígido nessa parte, assim, em relação à educação. Seja sempre correto, não queira pegar nada que não é seu, fazer nada para prejudicar qualquer pessoa que seja, nem dentro de casa, nem fora, não queira tirar vantagem em cima de ninguém. Você começa a trabalhar na adolescência já ou mais pra frente? Não em projeto voluntário, mas trabalho profissional. Eu comecei com uns 15 anos aproximadamente, trabalhando de final de ano. Quando as lojas contratam para trabalhar, a temporada de Natal. Eu trabalhei, acho que por 3 anos na mesma loja. Ele sempre me chamava, já tinha uma amiga que trabalhava lá, que já era CLT dessa loja. Aí chegava dezembro, chama sua amiga, que a gente já tinha tipo um grupinho formado. Aí nós íamos lá. E depois você falou que tinha um sonho de ser bióloga e não foi para esse curso, né? Não, eu fui fazer magistério depois. Aí me formei no SENI, em magistério. Aí prestei até um concurso na época. Passei em 19º lugar, mas eu não consegui seguir porque eu havia mudado de endereço. E na época não era tudo tão tecnológico como era hoje. Então, quando eu fui atualizar meu endereço, a pessoa não repassou para sei lá, acho que era a pessoa que era responsável. Aí não atualizaram, me convocaram no endereço antigo. Aí não era pra ser. Você escolhe o magistério por algum motivo? Ou alguém da sua família era professor ou não? Não, por gostar. Eu brincava com as minhas bonecas de dar aula. Eu deixava as minhas bonecas e brincava de dar aula. Eu acho que por eu gostar de estudar, então acho que foi isso que me levou a escolher o magistério. Aí troquei o magistério pela administração. Sou formada em administração de empresas hoje. E aí sim você começa a trabalhar em empresas. Conta um pouquinho da sua história. Depois que eu parei com o temporário, com 19 anos, eu comecei a trabalhar num bingo que tinha aqui em Jacareí, na Lúcio Malta. Comecei com 19, aí em seguida abri um concorrente desse onde eu trabalhava. Na época que o bingo era permitido. Era permitido, ele deixou de ser permitido em 2007.
Então, aí eu trabalhei nesses 2 bingos aqui na cidade, fiquei por 7 anos nesse segundo. Aí foi onde tive meu filho, engravidei nessa época do bingo. Em 2000, meu filho nasceu, tenho muito orgulho do meu filho. Aí eu fiquei nesse segundo bingo que eu trabalhei, foi onde eu comecei a fazer a faculdade. E lá eu trabalhava na parte administrativa. Então, eu gostei. Eu tive o gestor, na verdade, o proprietário do bingo, ele era muito rígido, um português, eu sou ruim, mas eu sou muito grata a ele pela forma que ele me tratou durante um período. Porque depois eu conversei com ele, ele falou, Patrícia, eu quis te ensinar a forma de trabalhar, de você já ter todas as respostas que alguém possa te fazer, você já saber tudo. Então eu sou grata a ele por essa parte. Aí depois do bingo, eu já fazia faculdade e fui trabalhar em São Paulo, que aí já na área porque eu terminei a faculdade de administração e fiz a pós em logística. Aí comecei a trabalhar numa empresa que era dentro do aeroporto de Guarulhos, na parte de logística mesmo, no terminal de cargas. Fiquei lá por uns 2, 3 anos, aí voltei pro Vale. E nesse período você continuava trabalhando aí em projetos voluntários? Você falou que fazia o negócio do pedágio lá, mas você continuava em algum grupo ou não? Não um grupo específico. O Projeto Formiguinhas ainda era bem... Nessa época, na verdade, ele não era nem tão ativo como ele é hoje. Mas eu já fazia assim, eu costumo dizer que o tempo no nosso dia, a gente acaba dando um jeito de alocar algumas coisas e se dedicar ao voluntariado. Então isso é uma coisa que eu faço, então eu acredito que seja possível todos fazerem de alguma forminha, de alguma forma, sabe? Acho que tempo a gente sempre acaba conseguindo para ajudar alguém. E o Formiguinhas é o primeiro projeto seu mesmo, que você idealiza? Sim, ele é idealizado por mim. Eu não gosto de falar que ele é meu, porque nós temos outros voluntários. A ideia foi sua. A ideia foi minha. Nós temos o CNPJ, tudo certinho, estatuto, ata, né? Todo o procedimento que precisa para existir. Nós só não somos, na verdade, nós não somos ONG, nós somos uma associação. Porque para ser ONG é mais burocrático, eles exigem muitas coisas que a gente ainda não consegue chegar nesse nível. Porque uma das exigências é que nós façamos um cadastro no município. E para fazer esse cadastro no município nós precisamos de uma sede física fixa. Hoje nós temos um endereço fiscal. Então, para que a gente de repente vai investir num aluguel de um espaço, o dinheiro que a gente vai de repente pagar um aluguel que seja 800 mil reais, a gente consegue comprar alimento para ajudar alguém. Então a gente tem um pouquinho essa burocracia, acaba atrapalhando para a gente conseguir se tornar ONG. Então nós somos uma associação, mas isso não nos impede de ajudar. A gente tem muita gente, graças a Deus, que assim, pessoa física e algumas jurídicas que acabam nos ajudando. E ele começa de que forma? Como é que você pensa num dia em construir alguma coisa para ajudar? Como é que foi esse dia que você decidiu fazer isso? Começou na faculdade, que eu comecei como a Faculdade Maria Augusta e ela foi vendida para a Faculdade Anhanguera. E a Faculdade Anhanguera tem bastante desses trabalhos sociais. Aí eu vi que eles estavam fazendo, participei de alguns com eles. Aí eu parei, foi aí que eu parei e falei, nossa, mas por que eu não faço? Por que eu não começo alguma coisa para ajudar outras pessoas, não só em Dia das Crianças ou em assim, datas comemorativas? Por que eu não tento fazer alguma coisa durante o ano todo? Aí nós fizemos uma festinha assim para as crianças, eu não lembro exatamente o ano, mas nós fizemos no bairro Lagoa Azul, quando o Lagoa Azul era pequeno ainda, eram 3 ruas. Eu acho que umas 15 a 20 crianças que nós conseguimos atender ali. Então foi bem pequeno, foi uma festa bem pequena, mas foi onde os amigos começaram a ver, porque nós tiramos fotos, postamos, os amigos começaram a se interessar do que a gente estava fazendo. Aí eu comecei a contar qual era a minha ideia. Falei, bom, na cidade a gente tem bastante gente que passa necessidade, seja com alimento, com roupa, por que a gente não tenta ajudar? Aí, assim, sabe, aí foi contaminando os amigos. Aí a gente acabou junto, assim, vinha outro, já passaram vários voluntários pelo Projeto Formiguinhas. Não acho ruim de entrar e sair, eu acho que cada um tem o seu momento, tem o seu período. Então, mas hoje nós temos 8 voluntários ao todo. E cada um se doa no seu tempo, na sua disponibilidade, mas a gente consegue captar bastante voluntários esporádicos, que são os doadores, na verdade. Aí a gente consegue atender todo mundo. E nesse começo o projeto ainda não tinha esse nome, ou já tinha?
Já tinha. Já desde o começo? Já que a escolha do nome é um pouco engraçadinho. O meu filho, quando ele era menor, ele era criança, ele gostava de assistir Vida de Insetos, o desenho Vida de Insetos. E a história das formiguinhas pegando alimentos pro gafanhoto depois levar tudo embora. Então, surgiu daí, de ver o trabalho das formiguinhas, de como elas eram unidas para conseguir arrecadar os alimentos para depois ver outro e levar embora. Mas foi por isso, por ver o trabalho, o desenho, né, mostrando como as formiguinhas trabalhavam, e foi por isso que surgiu o nome. E nesse primeiro momento que você falou que seus amigos começaram a perceber que tinha alguma coisa, mas nessa primeira festa era só você e pessoas da família ali ajudando? Nessa primeira festa não foi só a minha família. O meu filho foi comigo, a minha mãe não pôde ir nesse dia, mas tínhamos mais uns 5 amigos que trabalhavam comigo e uma que estudou comigo, ela já morava no bairro, no Parque Meia Lua, então ela conhecia o pessoal do Lagoa Azul. E ela que sugeriu o bairro por conta da carência que o bairro tinha na época, e sugeriu que fizéssemos lá. Aí fomos para lá, mas nessa primeira festa, nós estávamos mais ou menos umas 8 pessoas. E a receptividade da população vendo que o projeto chegava lá e ia ajudar o pessoalzinho ali da Lagoa Azul, como é que foi essa recepção? Foi bem bacana, as crianças adoraram, porque a gente conseguiu divertir bastante, assim, né? Brincar com as crianças, e são pessoas, éramos pessoas de fora que eles não vinham, então esse contato também foi bem bacana para eles. E não foi uma festa que durou muito tempo, assim, nós não ficamos muitas horas lá, mas foi muito gratificante ver o rostinho de cada criança com assim, a gratidão delas pelo que a gente foi fazer. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.